Este podcast é um oferecimento. Mais Cor Tintas e Revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. É isso aí, mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Estamos aqui todas as quintas-feiras, 19 horas, com um episódio inédito para você, que a gente fala sobre liderança, uma liderança com fé. E ouvimos histórias aqui de líderes, de pessoas que têm influenciado em várias áreas de influência, seja no meio dos negócios, da política, no meio social. Enfim, estamos aqui, né, pai, nessa jornada, sempre aprendendo muito com essa turma, né? Muito, muito. Hoje prepare-se, porque você vai ouvir grandes máximas da liderança. Show de bola. E quem estiver assistindo aí vai aprender. Se fosse você, já pegava pra anotar. Papel e caneta, filho. É aula. Fica esperto aí que você vai ver. Vai ser bom demais. E nós estamos no nosso segundo ano já de podcast. Passa rápido, né, pai? Passou tão rápido, hein, Gabriel? Tá e a gente quer agradecer toda a sua audiência aí, você que curte, você que comenta, compartilha os nossos episódios, você faz parte disso. E talvez exista aquela pessoa perdida que tá assistindo aqui e não é inscrita no canal, né, meu? Não, aí O que faz? Aí tem que orar pra umas bênçãos dessas, né? Aí sim, nós vamos colocar eles na lista de oração. Porque que custa se inscrever? Que custa só clicar ali, ó. Então já se inscreva no canal, que ajuda muito o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante. Mas, sem mais delongas, estamos aqui recebendo um grande parceiro nosso. Isso. João César Mato Grosso. Antes só de passar a palavra pra ele, deixa eu ler aqui um pouquinho aqui da trajetória do homem, que é, atualmente... Resume bastante aí que... Atualmente, ele é diretor executivo do Detran MS. Show de bola. Show. Já foi vereador de Campo Grande, eleito 2 vezes. Já foi deputado estadual, ex-secretário adjunto da Casa Civil aqui do governo de Mato Grosso do Sul e ex-secretário de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul. João Sérgio, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Obrigado, Gabriel, Ronaldo, a todos os parceiros aí, amigos que nos acompanham aí, vendo aí Liderando com Fé. Isso. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu estou esperando chegar essa pessoa tão importante que o pastor Ronaldo, que você disse que estaria aqui. É essa que tá falando, né? Não, que isso. Mas a gente está aqui para fazer esse bate-papo. Com toda certeza vai ser um bate-papo agradável. Show de bola, cara. E assim, para começar aí, a gente sabe que sua família tem uma forte ligação com o agronegócio, né? E o que, assim, te motivou em si a seguir o caminho da política, da gestão pública, né? Por que você decidiu ir por esse caminho? Na verdade, Gabriel, Ronaldo, não tem uma liderança assim no agronegócio. A gente passou a trabalhar com o agronegócio, na verdade, em 96. 96 para 97. Mas, na verdade, minha família, meu pai veio do setor público há muito tempo. Fui secretário de habitação do primeiro governo do Pedro Ossian, o Wilson Mato Grosso. Daí meu tio Fausto foi secretário de planejamento do Zeca. E passou também foi vereador, foi candidato outras vezes, mas perdeu. Mas eleito mesmo, foi uma vez vereador. Meu pai foi de várias estatais também, daqui do Mato Grosso do Sul, de fora. E tio Otoniel também, que tentou disputar uma eleição em 2000 e perdeu, mas era muito ligado. Eu falo que na época de campanha eleitoral não podia falar muito sobre campanha em casa. Porque meu pai era pedrista, meu tio um tio meu era wilsista e o tio Fausto comunista. Então era uma briga danada. E eles passavam assim, vários anos, passavam assim 2, 3 meses sem se falar por conta de pleito eleitoral, que antigamente eram 4 meses. Mas enfim, daí no começo lá por 92, 93, meu pai saiu do setor público, abriu um negócio e aí em 96 abriu as sementes de pastagem Germisul, sementes essa que a gente toca hoje. Então assim, mas eu era muito novo para falar que eu comecei a participar por conta do meu pai, né? Até porque quando ele saiu, ele já falou, não quero que filho meu participe disso, não quero, tomou birra, tomou raiva. Mas da política. Falando da política. Entendi. E aí, só que ele casou com a Jaqueline, que vem a ser irmã do Youssef. E aí, em 2000, começa a minha caminhada ao lado do Youssef, que hoje é secretário de governo, mas foi vereador, foi deputado. E eu comecei a participar e a mosquinha me picou.
E aí eu fui fazendo faculdade, comecei agronomia por conta da empresa, mas mudei para direito por conta da paixão que se transformou a política dentro de mim. E aí em 2016 começa a nossa trajetória, que daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Boa. Você se formou em agronomia? Não, eu fiz 3 anos de agronomia, parei e sou formado em direito, sou bacharel em direito. Uau. E chegou a trabalhar na empresa? Trabalha? Na empresa eu trabalhei de 2010 até 2022. 2022. 2010 até 2014, até 2013 com meu pai. 2013 meu pai começou a ficar muito doente, daí eu já comecei a assumir. 2014 meu pai faleceu. Eu fiquei de 14 até final de 2022. Aí 2023 a gente assumiu a Assembleia Legislativa, daí foi o momento que eu falei, não, é melhor eu colocar um gestor aqui no meu lugar, porque talvez eu não consiga tocar as duas coisas da forma como tem que ser tocada. E aí eu saí da gestão da empresa. Acompanho, participo, vou, mas não Tá faço. no dia a dia não, ali. no dia a dia não. Não, eu faço essa pergunta porque a gente falando aqui sobre gestão, muitas vezes a gente sabe que o setor público deixa um pouco a desejar em eficiência, né? Às vezes muitas burocracias. E se você trouxe alguma boa prática do setor privado, dessa gestão que você aprendeu ali na empresa, para dentro do setor público? Isso é diariamente, né? Primeiro, acho que setor privado a gente fala muito em não adianta ser eficiente se a gente não for eficaz, né? Então, acho que a eficiência precisa andar lado a lado com a eficácia. Outra situação que é a situação do resultado. Essa talvez seja a minha principal marca na política, que é o resultado. Eu não sou do discurso, da gritaria, do blá, 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 da lacração. Inclusive, não suporto e respeito, mas não suporto. Sempre fui um político que obstinadamente busca o resultado, né? Então, se vai demorar mais ou menos, não interessa. O que importa é que, ao final, eu tenha um resultado para a população, ou hoje, no caso do Detran, no órgão que eu esteja. E, acima de tudo, respeito com o cidadão, né? Afinal, não adianta a gente só falar que o cidadão é nosso patrão. A gente tem que ter a consciência, e isso a gente não fala, né? Na verdade, a gente fala com gestos. Quais gestos? No dia a dia. Talvez a gente economizaria boa parte dos gastos públicos se a gente recebesse com mais humanidade, se a gente recebesse o cidadão com respeito. Porque muitas vezes é uma orientação que ele precisa, de um acolhimento, só de uma atenção, que é o que falta muito hoje para o setor público. É interessante ouvir ele falar aqui, que me lembrou do episódio que a gente gravou com a Rose Modesto. Sim. Que ela também disse exatamente Abordou isso. esse tema do Abordou esse acolhimento. tema. Que muitas vezes o cidadão ele só precisa de um acolhimento, de um atendimento mais humano. Mas talvez você não vai ter resposta imediata ali para ele, uma solução, né? Mas de atender Na maioria das vezes nós não temos. de imediato ali. De imediato não tem. Ainda mais dependendo da sua função, né? Não só a resposta, principalmente a decisão, né? Você conseguir resolver. Eu que fui vereador, deputado, você não resolve nada, né? Você é um baita de um pedinte, é um pedinte de luxo, eu falo, ou um despachante de luxo, né? Porque você recebe a orientação, a solicitação, a demanda, a dor, o sofrimento da população, de algum segmento, e você pede para o executivo. Então, você precisa ter uma articulação boa, você precisa ter uma convivência boa para que você consiga entregar mais. Então, eu acho que isso a gente bate muito na nossa equipe. Acho que a gente precisa cada vez mais fazer um atendimento humanizado, receber as pessoas, orientar. E uma coisa que eu cobro demais, retorno. Dê retorno. Para falar não, mas dê retorno. Porque talvez isso para você seja pequeno, mas para o cidadão que está lá na ponta te pedindo que seja uma poda de árvore, um remédio, um vale qualquer coisa, ou uma questão maior, para isso para ele pode ser uma dor gigantesca. Então, isso passa, acho que, pelo respeito, né? Se te pedir alguma coisa, retorne, tente, morra na ponta da lança, tentando. Porque Deus te deu as condições, né, de ser um dos 29 vereadores, um dos 24 deputados, para trabalhar pela população, né? Para fazer bem feito, para fazer com que as dores da população diminuam. Então, acho que respeito, eficácia do lado da eficiência ao lado da eficácia, atendimento humanitário, um pouquinho mais de respeito com a população, com o cidadão. Excelente, show de bola. E antes aqui de iniciar, a gente estava batendo um papo sobre IA, né? E eu gostaria de ouvir de você se o Detran MS tem investido em tecnologia e, se sim,
Quais são as soluções que já estão sendo utilizadas e que, de fato, já têm surtido aí um efeito direto na população? Gabriel, poucas pessoas talvez saibam, mas o Detran do Mato Grosso do Sul é referência nacional em tecnologia. Aqui, São Paulo é gigantesco. Então, uma gotinha de investimento que eles fazem lá, parece que eles criaram a roda. Né? Mas, normalmente, nos últimos, vamos falar assim, 5, 6 anos... Tudo que eles lançam, a gente já está pelo menos um ano aí na frente deles. Olha. E a gente tem que daí fazer a referência ao nosso presidente Rudel, porque é um baita de um técnico do setor, conhece tudo aí dessa parte, dessa área. E a parte de tecnologia tem avançado muito. Né? Deste ano para cá, vamos falar agora de janeiro para cá, a gente pode destacar a transferência digital. Hoje o cidadão não precisa mais sair de casa para poder fazer a transferência do carro que foi comprado. Antes, a venda você podia fazer digitalmente pelo aplicativo, mas quem está comprando não conseguia. Hoje você só sai de casa para fazer a vistoria. Essa é uma questão de tecnologia que avançou. A gente também tem a Glória, que a gente está lançando agora, que é a nossa... Glória é a nossa personagem de inteligência artificial, que o cidadão, através do WhatsApp, vai estar podendo perguntar, tirar guia, questionamento. Infelizmente, o Detran é alvo de muitas tentativas, né, de ação de golpe. Então, chegou alguma mensagem, chegou algum e-mail, alguma situação, manda para a Glória, que a Glória vai te responder tudo certinho, se aquilo realmente condiz com a verdade ou não. E tem, que eu estava falando agora com vocês, o MAC, né, que é o Monitoramento Anticorrupção. Então, a gente vai analisando todos os servidores, todas as nossas diretorias, para acompanhar, para ver se está acontecendo algum tipo de ação que não é rotineira. Uma pessoa que lá fazia em média 200 atendimentos por mês, de repente um mês apareceu lá 400. Quer dizer que tem fraude ali? Não necessariamente. Mas desperta alguma situação para você ir lá. Por que de 200 foi para 400? Ah, porque o atendente Gabriel está de férias, eu estou cobrindo ele. Ah, ok. Mas a gente consegue fazer o acompanhamento, né, muito mais próximo e diminuindo o risco aí de fraude, qualquer tipo de sacanagem dentro do órgão. Você falando do MAC, é isso? Monitoramento anticorrupção. Anticorrupção. Às vezes a população também fica com medo, ela quer... você falou que hoje tudo dá para fazer sem você precisar... Sim. Sair de casa. Digitalmente. Hoje Isso é totalmente seguro. Sim. A população pode ficar tranquila. Sim. Não, isso aí sim. É que, digo infelizmente, são mudanças, né? Hoje, em Campo Grande é uma situação, talvez Campo Grande, Dourados, Três Lagoas. Depois, essa parte de tecnologia no interior, ela é muito precária. Não que não exista. O mesmo serviço que acontece, que a gente tem em Campo Grande, tem lá em Paranhos, em Mundo Novo, nos 79 municípios. Mas a população do interior ainda não tem tanta, assim, como que eu posso falar? Familiaridade com a tecnologia. Né? A gente tenta diminuir questão de papel, a gente tenta avançar no serviço, mas tem, e eu vou falar, não é nem questão de idade. Né? Talvez idade porque conforme essas novas gerações já vão habituando, já vão aprendendo isso desde cedo na escola. Né? Eu falo por mim, eu tenho 41 anos... E você falar, você prefere fazer aqui no banco os atendimentos aqui já com a seu gerente virtual ou ir lá no banco? Você vai ter que pegar o carro. Não, eu vou lá no banco. Eu prefiro ir lá no banco. Então, isso não é questão só de idade. Mas a maioria da população ainda prefere estar indo à agência, conversar com o servidor, se sente mais confiável. Mas a tendência é essa, não adianta. A gente caminha passos largos aí para avançar cada vez mais com a tecnologia. Claro, ainda mais que tanto de carro que tem nas ruas, né? Hoje nós temos em Mato Grosso do Sul, nossa frota é de aproximadamente 1.900.000 veículos. Porque antes você saía de um lugar e ia para o outro, era rapidaço, né? Hoje o trânsito é enorme. Antigamente a gente falava 10 minutos chegava em qualquer lugar em Campo Grande. Em Campo Grande é verdade. Agora esquece, filhão. É complicado. Tem que se organizar. Aí que é bom você não, sem precisar sair de casa, você poder fazer tudo ali digitalmente, né? Mas é importante falar disso porque hoje o bom líder ele tem que se adaptar às tecnologias, né? Opa. Senão, infelizmente, vai ficar para trás. Mas falando de pessoas, que a gente estava falando do atendimento humanizado, eu sei que para desenvolver esse bom atendimento aí e se adaptar às tecnologias, etc., vocês têm que investir também no pessoal que trabalha lá no Detran, né? Os colaboradores lá. Quais são as ações assim que vocês ali, você, o presidente,
tem tomado ali medidas adotadas para capacitar, valorizar e assim melhorar, né, o atendimento aí para a população? Você tocou no ponto principal para mim, Gabriel, que é o servidor. Eu tenho coisa falado isso desde o primeiro dia que eu entrei no Detran. Acho que eu estou lá, vai fazer acho que 10 meses, salvo engano. E eu falei que o meu foco no Detran do dia que eu entrasse, até o meu último dia, seria avançar com o servidor público. Eu acho que o Detran está muito bem, obrigado, com situações de tecnologia, de avanço, mas a gente precisa cada vez mais, daí não é só o Detran, eu acho que de modo geral, né, a gente precisa avançar com o servidor. E como que você avança com o servidor? De várias maneiras. Né? Questão de planos de cargos e carreiras, questão de uma produtividade digna para o servidor, questões de condições de trabalho, de respeito. Né? Então, criar um ambiente onde o servidor ele se sinta acolhido para poder desenvolver um bom trabalho para o cidadão. Então, são várias formas. A gente, logo que nós entramos, nós percorremos aí em pouco mais de 5 meses, 6 meses talvez, os 79 municípios, porque uma coisa é eu dar a ordem lá da minha sala, o ar-condicionado ligado, conversando com o outro diretor, com algum gestor. A outra coisa que é nessa política que eu acredito e o governador Eduardo Rideu nos cobra muito, que é a questão do municipalismo, a gente percorreu, então, os 79 municípios, as 94 agências que o Detran tem, espalhadas em todos os municípios, para conhecer toda a nossa estrutura, para conhecer e nos apresentar para todos os nossos servidores e ouvir. Quando a gente inicia falando de atenção, de respeito, e isso é respeitar. Você conversar com quem está lá na ponta, falar quais são suas dores, o que você acredita, entende, precisa, enxerga, que é melhor para que a gente consiga fazer um atendimento mais avançado, melhor para o cidadão. Precisa melhorar tal situação, precisa resolver isso, precisa resolver um ar-condicionado. Hoje, o Mato Grosso do Sul, ar-condicionado não é questão de luxo, é questão de sobrevivência. Salubridade. Insalubridade. Então, existem agências, e aí quebra, estraga, e aí não resolve, não conserta. Então, precisa dessa presença do gestor circulando, correndo atrás, para que a gente consiga avançar nessas questões que eu falo, não são luxo, mas são questões básicas que deem condições para o nosso servidor atender com excelência e qualidade, assim como o governo preza o cidadão, que é quem paga a nossa conta. Você está vendo? E nessa área, está falando aqui, Gabriel, uma coisa me chamou a atenção. Você está falando do investimento no servidor. De alguma maneira... Capacitação, a gente tem... tem... perguntar isso sobre... Investe na capacitação deles, porque às vezes eu vejo muito assim, Gabriel, aquele líder, nós estamos falando de liderança, aquele líder que cobra, mas ele não entende que a pessoa não está capacitada para aquilo que ela está cobrando e ele não oferece também uma capacitação para depois poder realmente responsabilizar aquela pessoa por aquele trabalho. Perfeito, pastor. Eu até esqueci, eu estava falando, primeiro a gente fez essa rodada para conhecer, nos apresentar e de fazer um diagnóstico que foi feito em cima de todas as necessidades. Boa. Paralelo a isso, eu tenho batido que o nosso principal foco, se a gente puder focar agora no ano de 2025, e o presidente concordou, em 3 pontos, talvez 2 que vai calhar no último. É a questão de sistema. Hoje o sistema do Detran, todo dia a gente acorda, cidade tal tá fora, o sistema caiu. Cidade tal, o sistema caiu. Então a gente precisa avançar nessa parte de sistema, na questão de internet. Tem situações que é da nossa culpa, né, que falha, que a gente precisa avançar. Tem situações que o cidadão, infelizmente, vai lá, corta o cabo, fibra e tal, e a gente fica... E aí depende de ir lá resolver. Ok, mas resolver sistema e capacitar o nosso cidadão, desde aquele que entra... Você vai entrar hoje na parte de atendimento em tal agência. Fala, ok, o cara fica perdido. Antes dele entrar, ele precisa passar por uma capacitação para aprender o que vai fazer, tudo certinho. E não aprender no dia a dia. No dia a dia ele vai aprimorar. Sim, mas ele precisa saber o que vai fazer para que o cidadão que vai lá chegar para resolver um problema seja bem recebido. Já não é fácil você trabalhar em alguns órgãos, como o Detran. A população não gosta, porque é órgão arrecadador, que você vai lá para pagar imposto, você vai lá para pagar uma multa. Fala em Detran, ele já pensa lá, vem multa. Arrepia. E o Detran não é um órgão que multa, não está ali para multar. Fala, vocês multaram. Foi, você andou errado, amigo. Claro. Mas eu tava lá, só tomei uma. Foi,
Então, mas a legislação não fala que se você só tomar uma, né? Então, a legislação está ali para seguir. A gente, inclusive, a gente vem com campanhas, que é um forte nosso, campanha educativa, orientação. Agora, infelizmente, tem a parte punitiva. Sim. Então, só que a turma só olha a questão da pena, né? Não olha todo um trabalho que vem sendo desenvolvido aí pelo Detran do Mato Grosso do Sul. Então fala aí, Gabriel. Vamos fazer um recorte aqui, aproveitar a palavra dele. Tem uma conferência que está chegando que capacita, sim ou não? É verdade, a gente já vem falando sobre essa conferência, tem alguns episódios, hein? Dia 4 e dia 5 de abril, Isso aí. na Igreja Batista Summit. Aí, ó, você vê? Sabe tudo. Evento que já formou várias lideranças no Mato Grosso do Sul e no mundo e vai continuar formando. Não perca essa oportunidade de ser aqui o maior líder do Mato Grosso do Sul. Isso aí, bom Summit, demais. dia 4 e 5 de abril na Igreja Batista. Eu vou e você não vai ficar de fora. Aí, você viu só? Aí, excelente, cara. Não preciso nem trabalhar, acho que eu não vou mais vir, não. É que eu, assim, não vou garantir porque deve ser muito caro. É, verdade. Mas a gente podia contratar ele como garoto. Sim. Propaganda max. É verdade. Mas o cachê do homem é alto. Não dá. Mas é isso. Tá dado o recado. Ele tá fazendo isso voluntário. Então ficou como voluntário, já como uma doação. Isso, né, da minha imagem para chamar a turma. Show de bola, show de bola. É isso aí. E assim, obviamente que a gestão pública, a política, enfim, são feitas ali em conjunto, mas agora a gente indo ali mais pro seu lado político, né, digamos assim. Nesse começo aí da sua caminhada ali, você ainda jovem, né? Enfim. Eu acredito que eu ainda seja jovem, né? Eu acredito também. Opa. Começou lá atrás. Jovens. Eu coloquei nessa, Gabriel. É verdade, pô. O importante é o que tá aqui, né? O que tá aqui. Quais foram, assim, os principais desafios e aprendizados aí ao longo dessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, né? Infelizmente, hoje a política, muitas vezes, ela é malquista, mal vista, né? Quais foram esses desafios aí? Não sei se eu encararia como desafio, né? Porque por ter participado desde muito novo de política, vendo como que funciona, eu falo, tem muitas pessoas que entram e se frustram no legislativo, porque acham que vão resolver tudo, né? E como eu disse no começo, o vereador, o deputado é um pedinte, é um despachante de luxo, nível municipal e nível estadual. Claro, legisla, fiscaliza, mas você não executa tanta coisa. Talvez eu tenha grandes entregas que eu posso falar que a gente conseguiu fruto de um trabalho. Legal. E tem talvez uma grande frustração, se é que pode falar assim. Então vamos falar de entrega. Entrega, você falar de asfalto do Rita Vieira, asfalto do Parque Dallas, os últimos 10 quilômetros de asfalto do Jardim Aerorancho, o asfalto hoje do Jardim Tatiaia, que está acontecendo, e do Itamaracá, que vai começar. Se falar disso e não falar do trabalho do João César Mato Grosso, você não sabe da história do pavimento desse bairro. Legal. Então é fruto do nosso trabalho. Legal. Né? Rotatória da Mato Grosso com a Via Parque, da Coca-Cola, 3 Barras, Joaquim Murtinho Ceará, com a Zaran. Você falar dessas requalificações, semaforizações e não falar do vereador João César Mato Grosso, você não sabe das histórias da requalificação dessas rotatórias. Né? Então talvez essa seja a nossa principal marca, caminhando lado a lado com a nossa presença nos bairros. A gente sempre fez uma política muito presencial, né? E em busca de recursos em Brasília. Eu falo que se fosse para eu ser um vereador, um parlamentar de tapa-buraco, troca de lâmpada, eu não ia ser. Acho que a gente precisa colocar marcas, subir um pouco a régua do nosso legislativo. Então talvez essas sejam as nossas principais, fora as legislações, né? Agora, frustração, que infelizmente a população não reconhece isso. Né? Hoje a política está numa questão de polarização, de lacração. Então, vale quem grita, quem fica naquela conversa de nós contra eles. E aí você vem com histórico, com trabalho, com realização, com resultado, com responsabilidade, e a população não vota. Eu participei em 2022, fiquei como primeiro suplente, acabei assumindo o ano de deputado. E mas eu tive 8.222 votos em Campo Grande. Tem pessoas que, assim, sem falsa modéstia, que não tem pegar uma página, não tem uma página em entregas em Campo Grande. Enquanto a gente tem aí um bom material
de entregas. E essa pessoa é votada, é uma pessoa que fica só na lacração, né? Falando de esquerda e direita. O cidadão que está lá na ponta, amigo, claro, princípios, valores, cada um tem o seu. Mas o cidadão que está lá na ponta, ele não quer saber se é esquerda ou direita, ele quer saber da comida no prato, de ter um dinheirinho para ele poder viajar, poder comprar seu carro, colocar o básico dentro de casa, pagar uma educação, né? Então, assim, fica nessa polarização que quem perde é a população. Né? E eu perdi a campanha de 2022, acredito, por conta disso. Porque eu não entrei na polarização. Eu acreditei que o resultado do meu trabalho, que não é pouco, falei, não, eu vou acreditar que o resultado compensa. Né? Que tudo que a gente fez é algo grandioso, e de fato é. Mas a gente não obteve aí o sucesso. Então, talvez essa seja uma frustração que a gente precisa estar trabalhando para tentar entender melhor o eleitor. Né? De como que eles vão entender aquilo que a gente quer passar. Né? Porque eu não vou mudar minha forma de trabalho. Né? Se for para ficar na política sem ter uma busca pelo resultado, para mim não adianta. Então, talvez essas sejam as minhas grandes entregas e talvez a minha frustração, vamos falar assim, na política. Mas a nossa audiência está aqui, ela ouve porque ela tem interesse em influenciar. Amém. Porque liderança é influência. Sim. Seja uma influência lá dentro da sua casa, né? Todo mundo tem um momento na sua vida que você vai influenciar como líder. E todos aqui que estão ouvindo podem agora, ouvindo isso que você está dizendo, influenciar positivamente. Porque eu vejo muito isso hoje, né? Parece que quem sabe gritar, quem sabe falar, quem sabe fazer piadinha, quem sabe lacrar, isso aí é legal, você vai receber meu voto, mas não investiga o que está por trás justamente daquela pessoa, da sua capacitação, da sua entrega, né? Daquilo que ele realmente consegue realizar para o bem do cidadão e da comunidade. Fica aí o apelo, ouvindo isso aí, faço esse apelo para você que está nos ouvindo, converse sobre isso. E não fique só ouvindo aquilo que está dando bastante views, né? E fazer parte de uma conscientização melhor do que realmente a gente precisa fazer nessa área da política ainda. Legal, hein? E daí veio uma pergunta aqui na minha mente. Como então, João, assim, na sua visão, equilibrar? Porque a gente sabe que, tudo bem, ficar só gritando, mídia social, mas hoje, é como você falou, a população, ela escuta muito isso, está ali ouvindo, porque senão esses caras não se elegiam, né? Como que na sua visão, assim, como equilibrar uma política de resultado, mas também uma política que consiga se comunicar com essas pessoas, que são mais ideológicas, etc. Como unir esses dois, assim, para também só não ficar na briga ali, né? Na política de rinha, de briga. Confesso que no dia que eu descobri isso... A pergunta é complicada, né? Se eu já tivesse descoberto, talvez em 2022 o resultado teria sido um pouquinho diferente. Mas eu espero conseguir chegar nessa resposta até outubro de 2026. Mas uma coisa que eu falo para todo mundo, eu sempre começava, né, minhas reuniões falando, quem gosta de política? Ergue a mão. Aí 15% ergui a mão. Falei, que beleza. Quem gosta de político? Aí menos 90% ergui a mão. Falei, quem acha que a política precisa melhorar? Aí todo mundo erguia a mão. Eu falei, posso contar um segredo para vocês? Da forma como que vocês estão? Ah, mentira. Eu pergunto, quem lembra para quem votou nas últimas eleições? Aí 20% erguia a mão. Eu falei, posso contar um segredo então? Do jeito que vocês estão tocando a política, ela não vai mudar nunca. Vocês precisam entender que a política é como uma empresa. Falei no começo, né? Eficiência, eficácia, contratação. Então, meu amigo, se você quer que a política mude, primeiro você tem que mudar. Né? Se você não sabe nem para quem você votou, você me desculpa, você está completamente equivocado. A política é como na contratação da minha empresa. Para eu contratar alguém, primeira coisa, eu analiso o currículo, aí eu vejo se a pessoa preenche os pré-requisitos, eu chamo para fazer uma entrevista, contrato, fico em cima, cobro, porque se não der certo, ainda na empresa eu posso mandar embora. Na política, você tem que aguentar por 4 anos. Como que eles fazem na maioria das vezes? O cidadão vota porque o cara gritou, o cara não conhece quem é o pastor Ronaldo, não conhece quem é o pastor Gabriel, não conhece quem é o João César Mato Grosso. Aí vota porque pediram, porque pegou um santinho no chão, vota de qualquer forma, não acompanha durante 4 anos e ainda se acha no direito de cobrar alguma coisa.
Então a gente só vai avançar na política quando a gente tiver responsabilidade nas pessoas que nós estamos colocando lá. Boa. Então a gente precisa subir a régua das pessoas que nós estamos colocando lá, para que aí sim, quem estiver lá comece a fazer uma política sem... O cara pode falar, pode gritar, mas ele tem que entregar. E existem alguns parlamentares, nível nacional, enfim, eu vou falar de Brasil para não... Que o cara só grita, não entrega. Se a pessoa tiver consciência de entrar na mídia, de buscar o trabalho dele, ele não vai encontrar trabalho realizado. Ele vai encontrar só lacração. Então, fica a dica. Isso aí. Você que vai votar aí em 2026, escolha bem seu voto. Né? Saiba o que ele já fez, quem é ele, o que acontece, porque senão a política vai continuar do jeito que está. Por isso que é importante nossos políticos, os entes públicos aí investirem muito em educação e cultura, né? Porque essa é uma mudança de longo prazo, né? Do dia para noite, né? Mas eu creio que... Isso deveria ser política, inclusive, de Estado, não de governo. Com certeza. Com certeza. A gente vê, infelizmente, nossa educação muitas vezes não atinge os números aí básicos, mínimos, né? Mas eu creio que até a questão política, assim, tá melhorando. A gente vê políticos melhores, né? A gente vê mesmo hoje o nosso governador Eduardo Riedel, né? Entregando um excelente trabalho, né? Grande gestor. O próprio Reinaldo também, que antecedeu, ele tomou ali ações talvez até impopulares ali com a reforma, até, vamos dizer assim, administrativa no Estado, mas que deu capacidade de investimento que hoje o Estado tem, né? Isso chama política. Isso chama política. Diferente disso é politicagem. Isso aí. Né? Porque a política não é você só pegar, fazer algo que a população queira, que seja gostoso. Né? O Reinaldo pegou o Mato Grosso do Sul numa situação crítica. E se ele não tivesse tomado as medidas necessárias, e aí a gente tem que destacar também, como ele sempre destaca, a participação da Assembleia Legislativa na gestão ali dele, a gente não teria hoje o Mato Grosso do Sul voando, sendo destaque. Né? Mas tomou, porque quando tá doente, você toma remédio, né? Sim. É amargo, né? É ruim, né? Não é bom, às vezes dói, mas é necessário. Né? Melhora, né? Avança. Mato Grosso do Sul tomou remédio, fez as cirurgias, vamos falar, necessárias, fruto de legislações que a Assembleia teve que intervir, teve que chegar junto, medidas impopulares. É ruim votar isso. Você está lá no plenário, votar sim ou não, está a população toda aqui na sua orelha, no seu cangote, gritando, te xingando, mas você precisa ter a responsabilidade, a tranquilidade que você está fazendo aquilo que tem que ser feito. Né? Mesmo perdendo popularidade, mas fazendo algo que a sua responsabilidade enquanto vereador, enquanto deputado, senador, ela requer. E é o que a gente vê hoje que não está acontecendo no governo federal, né? A gente vê que, infelizmente, hoje o presidente Lula tem cada vez mais colecionado resultados muito ruins para a nossa economia. O agronegócio mesmo sofre muito, vem sofrendo muito, porque, na minha visão, tem tomado muitas medidas populares, né? Apenas para agradar ali sua base. E é triste, porque geralmente, se você vê culturalmente, né, os nossos governos, geralmente nos 2 primeiros anos você toma medida para dar uma arrochada a mais e depois, nos últimos 2 anos, você começa a soltar. E ele vai começar a soltar agora, as nossas contas públicas vão estourar, então... Importante ter essa responsabilidade, né? Mas vamos continuar aqui o nosso papo falando sobre cultura de um time vencedor, né? Flamengo. É isso? É isso aí. Pode pôr o hino do Flamengo aí, Gabriel, na edição, hein, meu? Cara, minha filha nasceu faz 19 dias. E já viu quantos títulos do Flamengo? Cara, ó, na barriga ela viu Copa do Brasil, Supercopa. Agora, certeza que já vai ver já o Campeonato Carioca. Guanabara, uma tacinha, Guanabara. Já viu, Gabriel. E vai ver agora o Campeonato Carioca, com toda certeza. Não. Sucesso. Fórmula de sucesso. Pronto. Torcer pro Flamengo. É isso aí. Mas, assim, muito falando ainda de gestão pública, a gente viu, por exemplo, citando ele aqui, o Bolsonaro, né? Ele criou um time técnico de ministros, né? Perfeito. Acredito que todo governo tem seus pontos positivos e negativos, mas nesse ponto ele acertou muito, né? Tanto que as pessoas sabiam o nome dos caras e às vezes não sabiam os jogadores da seleção brasileira. Né? Ele que é do agro, eles devem saber qual é o nome da ministra da... É verdade, do agronegócio aqui. Que, inclusive... Se você me perguntar hoje os ministros do atual presidente... Você não sabe. Eu vou saber da Simone Tebet, que é daqui, isso aí. Padilha... Ontem a Gleisi assumiu lá o ministério a menina que tá... A Cida... A Cida era daqui, né? É daqui. É daqui, né? Mas ela é ainda... Começa a falhar. Até porque acho que são, sei lá, quantos ministérios que esse cara... Ele deu uma aumentadinha, né? Do Bolsonaro, se a gente pegar aqui em 2 minutos, a gente fala de todos. Com certeza. Né? E todos se destacaram. É verdade. Né? Então a gente sabia o nome deles. Então, nesse ponto, a gente tem que tirar o chapéu mesmo pro capitão, porque
Foi fera. E nessa matéria de resultado, você acha que, por exemplo, para o mundo do agronegócio mesmo, você disse que trabalha com o Detran, mas você tem ali uma empresa que é ligada ao agro. Você acha que mudou bastante mesmo? Prejudicou o agro? Deu uma atrasada aí naquilo que vinha sendo o agro? A gente está vivendo um período terrível, né? Mas a gente não pode colocar 100%, daí é a responsabilidade na fala. A gente não pode colocar 100% desse momento nas costas do governo Lula, né? A gente fala que o agro ele passa, sim, por ciclos, né? De 6 em 6, em 8 em 8, a gente vai passar por momentos bons, muito bons, ruins, péssimos, daí vai resgatando, vai vindo. É cíclico isso daí. Mas, coincidentemente, né, 2025, 2023, 2024 para o agro foi péssimo. E continua aí 2020, estou falando pelo menos no meu segmento, horrível. E 25 a gente achou que ia começar já melhorando, não começou. Acredito eu que em 2026 a gente consiga colocar a cabeça para fora. Mas tem sim, uma parte é cíclico, mas a outra parte, com toda certeza, são medidas equivocadas do governo, do Ministério, que não estão realmente dando a importância que o agro tem para o nosso país. Será que o agro está com saudade? E saudade, Tereza Cristina. Saudade da nossa senadora. Inclusive, a gente convidou ela para estar aqui e a gente tá te esperando, hein, Tereza? Mas vai vir. Vai chegar a hora dela. Vai ser um bate-papo show de bola. E, pô, você tava falando aí, já deu um spoiler aqui, hein? Espero que você vote bem em 2026. 2026 tá chegando aí. Já conto com o seu apoio, o homem é bom, o homem não perde, cara. Não pode. E tem que pedir, né? Tá, pô, rapaz, eu falo que a gente tem que pedir volta até pra porta, porque vai que tem alguém atrás e escuta. Tá vendo? Qual que é o futuro aí do João César? Você sabe que tem gente, Gabriel, que falha porque pede voto lá na ponta e esquece de pedir voto dentro de casa. É verdade. Esquece de pedir voto pros funcionários, de repente, que trabalham em casa. Os amigos. Não pede voto pro vizinho. Não precisa nem, de repente, pra todos. Mas, pô, o cara que mora do lado da sua casa, você tem que pedir voto. Ué. Por mais que o cara... Mas você tem que pedir o voto dele. Porque Teve um programa desses aí, rapaz, eu vou tentar lembrar uma reportagem que parece que o político, ele teve um voto, e aí eu acho que ele foi pra mulher ou pro filho. Acho que foi pra esposa. Pra esposa, né? Falou, você não votou em mim? Não. Ele falou assim, mas você não pediu pra eu votar em você. É sacanagem. Falando em mulher, filho e candidato, sem citar nomes, mas na eleição de 2016, teve um candidato que acabou assumindo, já dei a dica, que acabou assumindo, porque quem ganhou subiu para deputado, que ele ficou por 2 votos. Uau. E se ele tivesse tido esses 2 votos, ele ia empatar com o que assumiu, mas ele ia ganhar porque ele é mais velho. E detalhe pequeno, ele foi candidato e o filho dele foi candidato. E aí a mulher não votou nele e o outro filho não votou nele, votou no outro filho dele. Sim. Oi, votou no irmão. O irmão votou no irmão e a mãe votou no filho. Você acredita nisso? Olha aí. Se tivesse conversado um pouquinho mais, né? Mais organizadinho, né? No final deu certo. Ele deu sorte. Deu bom. Deu bom. Mas então, tudo bem. serve o alerta. Mas fala aí pra gente Tem sobre o que seu pedir o futuro. Como que você enxerga aí? Meu futuro, se depender de mim, é uma coisa, mas eu tenho que combinar com o cara lá em cima. É verdade. E depois lá em cima com o eleitor, né? Mas, não, a gente tem feito um trabalho, acho que a nossa pretensão, o nosso trabalho é para que a gente possa conquistar, de fato, de direito a nossa vaga na Assembleia em 2026, na Assembleia Legislativa. Legal. Disputei 2016 para vereador de Campo Grande, fui reeleito em 2020. Disse que gostaria que fosse a minha última eleição de vereador, não por não gostar da vereança, mas por entender que a gente precisa estar avançando, evoluindo e não acreditar, pelo menos respeito quem tem aí mais de 2, 3, 4, 5, 6 mandatos na mesma função, mas eu não conseguiria tocar dessa forma. Eu gosto da novidade, eu gosto de novos desafios, isso me faz sentir vivo, sentir motivado para trabalhar, para entregar, para fazer o resultado acontecer. E eu acho que mais de 2 mandatos eu não aguentaria. E eu quero conquistar minha vaga na Assembleia. Então, acho que em 2026 gostaria de ser deputado e tentar lutar pela minha reeleição em 2030. 2030? Depois gostaria de conhecer lá a Câmara Federal. E aí vamos subindo, vamos crescendo.
Mas tem que ir para isso, tem que fazer um trabalho bem sério, entrega, aparecer para a população, né? Não sei como, mas eu vou te falar em 2026 como é que eu vou juntar o resultado com a questão da lacração, para tentar da comunicação. E se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo. Então, para dar uma apertadinha só aqui nas nossas perguntas. Aí sim, começou a esquentar. Não, de boa. Pimenta. É, sei, gato. Bom, você hoje é um grande ator ali no PSDB. Principalmente aqui de Campo Grande. A assessora dele já até me olhou ali agora. Eu vi que ela olhou mesmo. Como que você, atuante, né, que é no PSDB ali, da equipe tucana, eu vejo que hoje o partido passa por uma grande transformação, não só Mato Grosso do Sul, mas a nível nacional. Recentemente, a governadora Raquel, lá de Pernambuco, ela agora migrou para o PSD, né, do Gilberto Kassab. Recentemente também o Eduardo Riedel esteve no programa Roda Viva e foi bastante perguntado sobre isso. E ele disse que estão tendo conversa, deu um show de entrevista, inclusive. Parabéns, foi muito bacana. Tirar o chapéu pro nosso governador. O homem é brabo. Como que estão essas conversas? Que destino pode ter? Você pode falar alguma coisa? Ou ainda são só mesmo reuniões mais internas? Como é que tá isso aí? O que a gente sabe é o que vocês sabem, né? Primeiro é uma pena, né? Eu fico muito triste porque o PSDB é meu único partido. Fui presidente do PSDB na capital por quase 7 anos. Tenho o maior orgulho de ser tucano. Partido que tem aí, fez parte das grandes, talvez das principais mudanças, reformas do nosso país, Plano Real, o genérico. Então tem várias ações em nível nacional. Aqui no Mato Grosso do Sul, existe um Mato Grosso do Sul antes e depois da gestão tucana. Daí a gente fala de Reinaldo, a gente fala de Riedel. E a gente fica triste, porque o PSDB, na verdade, ele ficou perdido nessa polarização e acabou se apequenhando. Mato Grosso do Sul existe um tucanato aqui. Sim. Mas fora daqui, a gente tinha a governadora Raquel e o governador Eduardo Leite. Sim. Deputados federais, nós queremos uma base forte. Nós hoje somos, se eu estiver enganado, 13 deputados federais. 3 é do Mato Grosso do Sul. Então a gente está perdendo, a gente perdeu a representatividade. Existem sim as discussões, questão de da fusão dos partidos. Tem conversa com o Podemos, tem conversa com o PSD, com o MDB. Eu não tenho participado muito porque eu não sou mais presidente, por mais que a gente participe, a gente está sempre ali dentro do partido, mas eu não tenho participado tanto. O que eu posso dizer é que eu fico sentido de ver um partido como esse, responsável por tamanhas reformas aqui no nosso país e no nosso estado, de repente ele acabar. E daí para onde vai o João César Mato Grosso? Não sei. Eita, rapaz. Aí então tem que fica aí, ó, a interrogação. Aí tem que aguardar. Sigam nas redes sociais do João César, mas qual que é a rede social? JC Mato Grosso. Aí você vai ficar sabendo por lá. Com 2 T's, viu? Com 2 T's. JC Mato Grosso. Aí vamos aguardar os nossos líderes aí, nosso governador Eduardo Riedel, nosso presidente Reinaldo Zambuja, para ver qual que vai ser o nosso caminho. Talvez, entrando naquela de resultado e de comunicação, eu vou apresentar os resultados em 2026 e na parte aí da comunicação, da lacração ou de alguma coisa, o pessoal falou, mas quais vão ser suas propostas para 2026? Eu falei, rapaz, não vou mais fazer proposta não. Eu vou falar que se eu for eleito, eu vou mudar meu nome de João César Mato Grosso para João César Mato Grosso do Sul. Aí, ó. E daí a turma, de repente, vai votar e falar, será que esse cara muda mesmo? Eu vou votar só para ver. Faça isso, porque eu vou mudar. Eu mudo. Eu mudo. Já põe na JCMS. MS. Verdade. Talvez seja esse detalhe. Tem muita gente que me pergunta, mas não é Mato Grosso, é nome mesmo? É sobrenome ou... Não, é meu sobrenome, João César Mato Grosso. Com 2 T's, né? A diferença é que, politicamente, eu sempre usei ele junto, mas é com 2 T's. Mas o certo é separado, é Mato Grosso. Ah, entendi. Show de bola. Ó. Eu falei pra você no começo que aquele relógio ali é contra a gente, olha o tanto que já foi. Mas eu sei que você... É igual futebol. São 2 tempos de 45? Aí a gente já marca a parte 2, porque aqui tem papo bom. Mas assim, falando, a gente tá aqui no Liderando com Fé, né? Sei que você é um homem de princípios, família, falou muito do seu pai, é casado, tem filha. Como que a fé, os princípios e valores guiam suas decisões, seja na política ou seja na vida de modo geral? Acho que é a base de tudo, né? Se a gente não tiver
cada um tem os seus princípios, os seus valores, mas se a gente não tiver pautado, né, por uma linha muito clara, a gente fica perdido. E a gente não faz a entrega, ou então a gente se perde no meio do caminho. Então, assim, acho que a gente precisa ser temente a Deus, cada um na sua, de repente, naquilo que acredita, na religião, mas eu tenho o meu Deus, né? E é nele que eu acredito. Rezo todo santo dia, por todos que estão perto de mim, que estão longe de mim, inclusive aqueles que estão contra mim, para que Deus abençoe a cabeça dos iluminados aí, para que a gente possa caminhar de forma mais serena, mais tranquila. Eu falo que eu não consigo viver sem paz. E talvez o que me dê mais paz é saber que a gente tem um Deus que cuida da gente e que nada passe desapercebido por ele. Amém. Importante falar isso. Recentemente, a gente vê que, infelizmente, a tolerância religiosa tem crescido. A gente viu agora, não sei se você chegou a acompanhar, pai, do Frei Gilson. Sim. Ele faz suas lives ali 3 horas da manhã, 4 horas, se não me engano. Tem reunido milhões de fiéis ali nas suas lives. Está sendo ali, ao meu ver, pelo menos, perseguido simplesmente por falar sobre a palavra de Deus. Estão chamando ele de machista e tal. Né? Enfim, né? Muito triste isso, mas... A pessoa pega um recortezinho que o outro falou e já lacra em cima daquilo. E, infelizmente, o que você estava dizendo é verdade. Ele pega, faz os recortes, começa as lacrações. Mas isso está dando um efeito contrário, né, Gabriel? Aquilo que foi feito contra o Frei para prejudicá-lo, ao contrário, deu uma alavancada, ele tem mais seguidores do que tinha antes. Mais importante disso tudo é respeitar a decisão de cada um, a opinião de cada um. Exatamente. Né? A internet, né? Isso aqui, eu falo que isso aqui pode, dependendo de como é utilizado, ele pode ser um antídoto ou um veneno. É verdade. Exatamente. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente propaga. Né? Porque, infelizmente, não tem volta. Sim. É igual a taça quebrada, né? Se você juntar ela, não volta mais o mesmo. Papel rasgado. Então, não tem jeito. A gente tem que ter responsabilidade. Mas é isso. Indo então para o nosso final. Pro primeiro tempo, intervalo. João, a gente quer te agradecer mais uma vez, viu, pela sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda é cheia e você deu essa moral aí pra gente. Então, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando sua trajetória. Você é um grande parceiro. Essa câmera aqui, ó, ela é toda sua. Se você quiser... Posso levar, então? Pode. Aí você tem que falar ali com outro Gabriel ali, cara. Não, o Gabriel passar pelo log. Pelo log também. Ali. Mas, cara, fica à vontade para deixar um último recado para quem tá nos assistindo. Deixar suas redes sociais, como que o pessoal acompanha seu trabalho. Fica à vontade. Obrigado. Eu que agradeço, Gabriel, Ronaldo. Passou rápido mesmo. Já até extrapolamos. Já deu 47. Não, mas estamos em casa. Foi um prazer. Acréscimo. Já teve muita paralisação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa estar voltando para estar debatendo outros assuntos. Com certeza. Enfim, voltará. Deixar a nossa mídia aí para quem quiser nos acompanhar, que é o JC Mato Grosso com 2 T's, tanto no Facebook, no Instagram. Se quiser deixar pergunta com relação à nossa trajetória ou até mesmo do Detran, fiquem aí à disposição. Não se esqueçam, no dia 4 e 5 de abril, Summit, ali na sede da Batista, evento que já formou e continuará formando as maiores lideranças. E um grande abraço, e eu não poderia encerrar com Chama o João. É isso aí, Chama o João. Feito, pai. Mais um entregue? Mais um entregue, assim, com uma qualidade, assim, eu falei no começo. Turma aprender muito, você viu que eu não menti. É verdade. E até, olha, o tanto que a gente pôde aprender de máximas de lideranças aqui, né? Foi top de linha. Então quem tá assistindo tem que compartilhar isso aí, né, meu? Tem que curtir. Vai guardar só pra você? Dá um like. Já aperta aí, ó, like. Curte. Dá uma curtida aí. Compartilha. Comenta alguma coisa do que você achou. É importante você comentar e deixar a sua opinião aí para todo mundo poder perceber o quão importante foi essa nossa entrevista aqui com JCMS. Mas é isso, gente. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Forte abraço. Tchau, tchau. Pare um minuto e pense. Se você pudesse desenhar seu futuro, como ele seria? Se você pudesse projetar um amanhã onde você não estivesse mais preso, esgotado, ignorado, como você se sentiria? Sua capacidade de elevar o nível da sua liderança, de ir do caos à clareza,
e de dar vida ao amanhã é multiplicada quando você está equipado. O Global Leadership Summit é onde líderes se reúnem para aprender mais uns com os outros, construir responsabilidade, ser equipados para enfrentar os desafios de liderança do futuro. É mais do que um evento. É uma comunidade onde a grandeza é construída. Pare um minuto. E então, dê um passo que o capacite a desenhar seu futuro. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.